Olha, quem me ouvia na Rádio Marumbi, quando eu comecei na década de 80, eu contava muitas histórias. Sempre gostei de parábolas, sempre contei de contar histórias de quando eu era garoto. Meu pai, quando eu nasci, há 66 anos atrás, meu pai já era pastor. Os meus dois avós, materno e paterno, foram pioneiros da Assembleia de Deus. O pai da mamãe foi o primeiro pastor brasileiro da Assembleia de Deus no Brasil. O pai do meu pai está entre os 10 primeiros pastores. E as principais cidades do estado do Pará foram fundadas pelos meus avós. Eu agora, recentemente, estive no Pará, fui numa cidade onde meu pai foi o fundador do trabalho, não tinha uma família. E no dia que eu estava lá com 6 anos, 7, 8 anos, uma família aceitou Jesus e o papai ficou 3 anos nessa cidade, nesse lugarejozinho pequeno. Agora, no mês de julho, eu voltei, foi o centenário da convenção da Assembleia de Deus do Brasil, e eu fui lá visitar algumas igrejas que foi fundada pelo meu pai. Quando eu cheguei nessa igreja, que eu estava com 6, 7 anos, saí de lá com quase 10, eu fiquei impressionado. Não tinha ninguém quando nós chegamos, a primeira família aceitou Jesus na rua, e eu me deparei com um templo com 2.700 poltronas, 86 congregações, um trabalho maravilhoso, que eu digo, só Deus para fazer isso tudo. Então, eu venho de uma família tradicional que conta histórias que já aconteceram na minha vida. Eu me lembro que quando eu tinha meus 11, 12 anos, meu pai convidou a mim e meus outros irmãos para fazermos uma calçada em frente à casa pastoral. Prestem bem atenção. Uma calçada em frente à casa pastoral. Aí nós fizemos a massa, colocamos a brita, colocamos pedras, fechamos e colocamos a massa. Passou um tempo e eu percebi que aquela calçada estava rachando. Calçada que nós fizemos de concreto estava rachando. E eu então perguntei ao meu pai: pai, nós fizemos alguma coisa errada? A massa não estava tão perfeita? Por que essa calçada está rachando, rompendo? E meu pai disse: filho, esta árvore aqui, ela era bem pequena, lembra? Eu falei: lembro. Ela cresceu e as raízes dela vieram em direção à calçada e levantaram a calçada. Aquilo me impressionou no alto dos meus 11 anos, mais ou menos. Eu disse: como é que uma raiz que a gente não vê crescer, ela tem uma força tão grande de romper um concreto tão forte que nós fizemos? Eu fiquei impressionado com isso e a minha mente ficou realmente impressionada. Com o passar do tempo, um dia eu estava lendo a palavra de Deus e me deparei com Hebreus capítulo 12, versículo 15, que fala de raiz de amargura. Fala de raiz de amargura. Está em Hebreus capítulo 12 e o versículo 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Isso me chamou a atenção. Raiz de amargura. Às vezes, nós achamos que perdoamos alguém. Você fala assim: não, eu não tenho nada contra o fulano. E de repente você não tem. Foi apenas um contratempo, foi um mal-estar, um desentendimento. E você relevou, mas lá no fundo do teu coração ficou aquela sementezinha que você não consegue engolir 100%. O diabo, o inimigo, ele não tem poder de ler os nossos pensamentos, mas ele é hiperinteligente e através de nossas atitudes ele detecta o que pensamos. Porque nós damos bandeira. E o inimigo, ele é astuto.
Então, de repente, aquele sentimento, um relacionamento conjugal, uma briga entre irmãos, uma briga entre famílias, uma briga entre amigos. E como é que essa raiz, às vezes, ela chega até nós? Ela pode chegar através da inveja, pena de si mesmo, sentimento de abandono e rejeição, complexo de inferioridade, ódio, desejo de vingança, atos de violência verbal ou física, e aí vai. E são coisas que você acha que aquilo não mexeu com nada, mas o inimigo, ele começa a trabalhar aquela pequena, insignificante semente que você acha que não tem nada a ver. O inimigo vai trabalhando, e a raiz, você pode ficar o dia inteiro sentado na frente dela. Semanas, meses, você jamais vai conseguir captar o crescimento dela. É igual filho. Você nem percebe que o seu filho, seu neto está crescendo, que você está no dia a dia. Fica um ano fora. Quando você volta, meu Deus, está um homem o meu filho, está uma mulher a minha filha, está um homem o meu neto. Porque você ficou um tempo fora. No dia a dia você nem percebe, às vezes, o crescimento. E a raiz de amargura, muitas vezes, ela é assim. Você nem percebe o crescimento, mas ela vai tomando corpo. E me chamou a atenção de algo na palavra de Deus. Uma semente, uma raiz de amargura que a palavra de Deus se refere. Está em 2 Samuel, capítulo 13, depois você pode ler com calma. Mas eu vou apenas mencionar Tamar, filha do rei Davi, uma bonita jovem. E o seu irmão, Aminon, estupra a sua própria irmã dentro da casa do rei. Aminon estupra a sua própria irmã e o rei Davi coloca a sujeira debaixo do tapete real. Não toma nenhuma atitude com Aminon. Não chama a responsabilidade do seu filho. Eu me lembro em São Paulo, num programa de rádio que eu fazia na madrugada, chamada Madrugada Viva. Eu quase que dormia na rádio, mas eu tinha um programa, além de ter um programa diário à tarde, das 2 até às 18, eu fazia da meia-noite às 3 da manhã. Eu gostava de fazer, que São Paulo não para. Então eu fiz um programa chamado Madrugada Viva. Quando eu trabalhava na Marumbi, eu viajava o Brasil ouvindo a rádio Guaíba, se não me falha a memória, do Rio Grande do Sul, onde tinha um apresentador que ele não colocava música, apenas conversava com as pessoas. As pessoas ligavam de vários estados, várias cidades, e ele ficava a madrugada inteira conversando. Eu falei, vou fazer um negócio parecido com esse. E fiz em São Paulo. Então eu não rodava praticamente música, eu conversava com as pessoas. Me ligavam dos bairros, das cidades, de cidades tão distantes, que a rádio tinha um alcance em AM muito grande. Então eu ficava da meia-noite até as 3 da manhã, até as 2h30, porque das 2h30 até as 3 eu fazia oração. Então, das meia-noite até 2h30, conversando com pessoas. Saía um, entrava outro. Saía um e eu conversava. Quem é? Estou falando com quem é você? Fulano de tal, eu moro em Joinville. Ou cidade de Joinville. Então, eu conversava sobre a cidade de Joinville, desenvolvia um raciocínio. Tem quantos habitantes? E a gente conversava. Saía de lá, entrava um outro e puxávamos assuntos variados. E isso passávamos madrugada fora. Um dia eu recebi uma ligação do Japão, de uma moça. E ela começou a contar, olha, eu escuto o seu programa, quando eu ouço você falar, até na temperatura, eu sinto saudade do Brasil, já faz 15 anos que eu não piso no Brasil, eu estou no Japão. Eu falei, mas você não veio há 15 anos por quê? Porque você talvez esteja ilegal e se vier para cá, não tem como voltar. Ela disse, não, eu sou legal, sou filho de japoneses, mas eu estava aí no bairro Tatuapé, em São Paulo, voltando um dia da faculdade, quando eu fui estuprado perto da minha casa. Aquilo me traumatizou de uma tal forma que eu resolvi sair do meu bairro, sair da minha cidade, sair do meu estado, sair do meu Brasil e vir para o Japão. E até hoje, quando eu penso em voltar, vem à mente e eu não consegui ainda ser completamente sarada. 15 anos. Agora imagine o que é você conviver dia a dia com o estuprador. Imagine o que é você conviver todos os dias com alguém que sequer o pai chamou a responsabilidade. Imagine o sofrimento de Tamar.
Mas do lado de Tamar tinha o seu irmão, chamado Absalão. Absalão não falou nada, ficou quietinho. Aquela angústia no seu coração, aquela tristeza no seu coração, aquela sede de vingança que aparentemente não parecia ser nada, foi tomando corpo. A raiz foi crescendo, a raiz foi tomando volume. E quando a raiz toma volume, cresce, ela rompe com os valores éticos, morais, bíblicos e etc. Quando a semente de amargura entra no coração, ela rompe com todos os valores que você possa imaginar. E você nem percebe que essa raiz está tomando conta dentro de você. Passou uma semana, um mês, 2, um ano. 2 anos depois, essa raiz rompe tudo, igual rompeu a calçada da minha casa. 2 anos depois, ele resolve se vingar do seu irmão, que havia estuprado a sua própria irmã. E diz a Bíblia Sagrada que ele mata, cria uma emboscada. Ele primeiro chega com o pai, o rei Davi. Davi, papai, deixa Aminon ir comigo para a festa da tosquia. E Absalão não demonstrava nada. A raiz estava lá dentro que ninguém por fora via. Ele não demonstrava nenhum tipo de rancor, de ressentimento. Quem sabe os amigos, rapaz, e o Aminon, olha, isso aí eu já esqueci, deixa para lá. Mas a raiz foi tomando conta do corpo. E ele chega com o pai, pai, deixa o meu irmão ir comigo na festa das tosquias. Claro, filho, qual o problema? Pode ir com o seu irmão. No caminho dessa festa da tosquia, ele arma uma emboscada e dá cabo da vida do irmão. Mata o próprio irmão. E depois de matar o próprio irmão, ele se rebela contra o pai. Uma terça parte do exército de Israel vai com Absalão. Mas eu não quero entrar no mérito dessa questão em si. Mas exatamente na raiz de amargura, quando ela se aloja dentro de nós, ela vai tomando corpo e depois, como falei e repito, ela vai quebrando os valores morais, éticos, familiares. Ela vai rompendo de uma tal forma. Parece que a cegueira toma conta da visão de alguém que tem raiz de amargura. A Bíblia Sagrada diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Você pode até não dar bandeira, mas ele começa a trabalhar dentro de você. Um relacionamento que se rompeu, um casamento que se rompeu, uma briga entre irmãos, uma briga entre famílias, um desentendimento entre irmãos do coral, da banda, da igreja, uma coisa aparentemente simples, mas o inimigo maximiza isso de uma tal forma que faz com que essa raiz de amargura vá tomando conta do nosso íntimo. Um dia eu perguntei ao meu pai, meu sábio pai, eu disse, pai, quando é que a gente percebe que perdoou alguém? Porque eu vi meu pai falando sobre cicatriz, e ele disse, a cicatriz, você pode até ver, você levou um golpe na mão, você vê a cicatriz, você lembra do episódio. Se você apertar na cicatriz, ela não doer, você está curado, é uma cicatriz. Agora, se você apertar na cicatriz e ela está doendo, não está 100% sarada. Se algum episódio na tua vida passou, e você lembra, e isso dói em você, te traz um sentimento não agradável dentro de você, está na hora de você clamar pelo Todo-Poderoso para começar a mudar as coisas, porque vai chegar no momento que você não vai mais sentir essa diferença. A cicatriz, você lembra, opa, há um tempo atrás eu levei um corte aqui, etc. Você aperta, não dói. Se doer, é porque ainda tem algum problema
e não sarou 100%. Então eu perguntei: pai, como é que eu percebo que a cicatriz realmente está sarada? Quando é que eu percebo que eu perdoei alguém? Há um bom tempo atrás, não vou mencionar o nome, mas a gente luta com tanta dificuldade. Eu sou um cantor que, ao longo desses quase 40 anos, vivo única e exclusivamente do que Deus me deu, que são meu material, meus discos, as minhas coisas. Eu não exijo valores de igreja nenhuma. As igrejas me abençoam com aquilo que propõe no coração. Os irmãos tão bondosamente compram o nosso material, que é algo só sendo Deus para trabalhar. Então você luta com dificuldade. E eu comprei um apartamento, uma época, em São Paulo. E por confiar demais numa pessoa, eu praticamente perdi esse apartamento. Não vou entrar no mérito da questão. Mas aquilo mexeu comigo, porque, meu Deus, quando é que eu vou ter condição de comprar um outro? O Senhor me deu e eu não vigiei. E aquilo começou a mexer comigo. E eu lembrei do que meu pai me disse: como é que você realmente chega a uma conclusão que esqueceu, que perdoou? Eu disse: filho, o dia que você orar pela pessoa que te ofendeu, pela pessoa que te trouxe malefícios, o dia que você orar pela pessoa que te trouxe tristezas, que te dilacerou por dentro, com o mesmo sentimento que você ora por você, você está no caminho do perdão. Sabe por quê? Quando você está orando por alguém: Senhor, abençoa o José, abençoa o José. Aí quando você vai orar por você ou pelos teus, pelo meu filho: Senhor, abençoa o meu filho, abre uma porta para o meu filho, Senhor, abençoa a minha família, protege a minha... A gente fala até em mistério, fica feliz, eufórico, orando pelas pessoas que nós amamos. Agora você tem a mesma intensidade por alguém que te ofendeu, por alguém que te agrediu, por alguém que arrancou, quem sabe, aquele sonho, quem sabe aquela estabilidade, quem sabe a sua estabilidade emocional, arrancou sem perdão ou sem nenhum constrangimento e deixou as mazelas para trás. Só você segura. Você tem a mesma intensidade de orar por ela como você ora por você. Senhor, me protege. Senhor, sabe aquele que levou meu apartamento, aquele infeliz, aquele endemoniado, aquele tribuloso, aquele 171, Senhor, arma para ele uma emboscada. É assim que a gente quer orar, né? Você fala: Senhor, ele arrancou de mim, mas eu vou fazer igual a Abraão, quando colocou para o seu primo: escolhe o que você quer, o lado que você quiser, escolhe. Ele olhou e disse: os lados onde estavam os pastos verdejantes, fontes de água. E Abraão: você escolheu esse? Eu vou escolher esse aqui. Porque a prosperidade não estava no local, a prosperidade estava em Abraão. A minha prosperidade não estava necessariamente no apartamento, a minha prosperidade estava em mim, no meu Deus Todo-Poderoso, independente de qualquer coisa. Quer ir para o lado direito? Vai, vai. Arrancou com tudo? Vai. O Senhor vai me dar graça para eu vigiar, para que eu possa galgar posições bem melhores. Perdoar, até que um dia eu tive esta condição de orar: Senhor, abençoa o fulano. Senhor, dá a ele condições que você poderia dar a mim, dá a ele também, Senhor. Abre portas para ele. Abre, e sentir a mesma emoção. Não é fácil. Eu levei quase 14 anos para que isso acontecesse. Não que eu tivesse tipo assim: não quero ver o mal dele. Não, mas eu não sentia prazer em orar por ele. Não sentia o menor prazer em orar. Quando vi o nome dele, eu pulava, orava por outro, menos por ele, até que um dia o Senhor mexeu comigo. Acreditem, a partir daí, Deus começou a abrir portas, janelas do céu para a nossa vida. Acredite nisso. Tem muita gente que está na igreja, ele participa de cultos, 7 terças-feiras, terça-feira da prosperidade, terça-feira da restituição,
Quinta-feira disso, quinta-feira de tudo. Ele vem, ele está com um casamento dilacerado, mas ele vem fazer a corrente, a campanha, ele está lá direto, tudo que o pastor fala, ele está obedecendo, ele quer galgar posição, ele quer vencer, ele quer sair do marasmo, ele quer vida melhor. E de repente se esquece que tem algo que pode estar obstruindo esta bênção de Deus na tua vida. Alguma coisa que você sabe que mexe com você lá dentro. Alguma coisa que você, por mais que diga que não tem nada a ver, mas o Espírito Santo pode clarear para você, dizer: libere perdão. Libere perdão. Quem vai ser beneficiado não é quem recebeu, é você que está liberando esse perdão. As portas dos céus irão abrir para você em todas as áreas, se assim você fizer. Prepare o altar, prepare o altar. Se você não fizer isso, não adianta a campanha, não adianta isso, não adianta aquilo. Prepare o altar para que Deus possa agir de uma forma especial. Talvez você que está aqui, essa palavra bateu na trave e não foi direcionada a você. Mas o Espírito Santo jamais falha. O Espírito Santo tocou no meu coração para que eu falasse sobre este assunto. Seja presencial, seja nas redes sociais, seja hoje, seja amanhã, o Senhor Jesus está falando contigo. Ele quer derramar bênçãos extraordinárias na tua vida, seja ela financeira, seja ela conjugal, seja ela familiar, seja ela de saúde. O Senhor Jesus quer derramar bênçãos do alto na tua vida. Entregue-se a Ele, conte para Ele. Só Ele tem a capacidade de nos dar esta força, só Ele nos dá essa capacidade de perdoar, mas nós temos que tomar a iniciativa. O Senhor ama você, e não é à toa que Ele colocou na sua palavra que devemos amar os nossos inimigos. Irmão, amar o amigo é a coisa mais fácil do mundo. Amar um amigo que só te traz alegria, não tem, eu te amo, viu, meu amigo, você é um cara legal. Agora você amar um inimigo, a palavra de Deus diz bem clara, amar o próprio inimigo. Olha, tem que estar muito alicerçado nesta palavra para cumprir isso. Tem que estar dentro desta palavra, do contrário, estamos apenas brincando de ser crente. A Bíblia Sagrada, ela é fantástica. Só tem uma forma de vencermos os dias que estamos vivendo, dias sombrios, dias difíceis, é mergulhando nesta palavra, é vivendo esta palavra. Não tem outra forma, não tem outra forma. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12 ou 13, Josafá disse: vem aí uma grande multidão e nós não sabemos o que fazer. Ele se refere ao exército da Síria, né? Mas ele encerra o versículo 12 dizendo: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Você quer vencer esta batalha que talvez seja tão difícil para você? Mantenha o seu olhar alicerçado em Deus, através da leitura desta palavra, vivendo esta palavra a cada dia, a cada instante. Leia. Tem horas que a gente vai ler e a gente sente um cansaço, parece que a gente não consegue entender, mas se você lê a palavra de Deus e não conseguir entender, para um pouco. Converse com o Espírito Santo, porque é Ele que dá vida a esta palavra. Depois que a igreja for arrebatada, o Espírito Santo não estará mais aqui. Aí será um livro comum, mas enquanto Ele está aqui, Ele dá vida a este livro. Então você vai abrir a palavra de Deus e fala: Espírito Santo, eu li essa passagem, mas não entendi nada. Clareia a minha mente, abre meu coração, me dá fome desta palavra, para eu me alimentar cada dia. O Espírito Santo vai clarear a tua mente. Você vai ficar de uma tal forma que você não vai conseguir ficar um dia sem o seu devocional da leitura desta palavra. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe a tua família,
Que Deus abençoe o teu trabalho, que Deus abençoe a tua vida num todo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é uma terça-feira, amanhã é quarta, estamos a caminho de uma semana. Saiba, seja o que você estiver precisando, o que você está buscando, busque, tenha fé, porque quando Deus encontra fé, Ele realiza o milagre que a gente quer. Acredite, tenha fé, busque ao Senhor, leia a palavra, você vai vencer, porque esta é exatamente a meta daquele que vive esta palavra. Somos mais que vencedores se vivermos esta palavra. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Amém.